O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Maurício Giovino. Tudo bem, Maurício? Como é que você está? Tudo bem, Cris, boa noite. Tudo bem, né? Boa Queria noite, agradecer novamente aí o seu convite, a toda a equipe do Cresce que dá esse suporte para a gente antes da live, né? E ao Cresce São Paulo, né? Mas está tudo bem, vamos na correria de sempre, né? Essas questões de condomínio sempre em alta, né? Maurício, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. O Maurício atuou como síndico profissional por mais de 16 anos, formado em administração de imóveis e gestão de condomínios, graduado em gestão imobiliária. É CEO do Centro de Capacitação de Síndicos e do portal Condomínio em Foco. Professor titular dos cursos de formação de síndico profissional e administração de condomínios pela Tecnoponta, São Paulo e Santos. Docente do Senac São Paulo. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre a participação e o direito do voto do inquilino nas assembleias. Maurício, seja bem-vindo, boa palestra para você. No final, eu retomo aqui para conversar com você. Tá certo, obrigado a todos, né, que vão nos acompanhar nessa live. E o tema hoje, como a Cris falou, é a participação do direito e o direito, né, do voto nas assembleias, né, mas do inquilino. Então, isso gera muita polêmica, isso acaba gerando muita discussão entre síndicos e inquilinos, e vice-versa, né, inquilinos com síndicos. Infelizmente, às vezes, isso vai parar nas assembleias, né, geram tumultos enormes nas assembleias, e também nós não podemos deixar de considerar que, às vezes, há um abuso por parte dos síndicos, sim, porque às vezes não conhece a legislação, ou enfim, não está sendo bem assessorado, e às vezes também há um abuso por parte do inquilino, que acha que pode entrar na Assembleia e tumultuar. A Assembleia, na verdade, ninguém pode tumultuar a Assembleia, mas como nós estamos falando especificamente do inquilino, é muito comum chegar, dos alunos principalmente, porque sempre eu tomo como base o termômetro, a sala de aula, essas dúvidas, né? Então, a gente vai ver aqui hoje de uma maneira bem pontual, até por causa da questão do tempo, essa questão do voto do inquilino nas assembleias, né? É a participação e o voto nas assembleias de condomínio, tá bom? A gente vai ver depois, se alguém tiver alguma dúvida, vai ficar disponível aí meu número, né? Meus contatos, vocês podem mandar dúvidas, mandarem comentário, e a gente, na medida possível, a gente vai ajudando, como a gente tem feito nas outras lives, né? Bom, então vamos lá. Então, a gente já vai começar na lei principal, quando se trata de inquilino, né? Essa questão do locador, né? Locatário. Então, o que diz a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, né? Ela tem lá, né? Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, procedimentos e elas pertinentes. Aí ela pega o artigo 83, né? Ao artigo, né? Artigo 83 ao artigo 24, ela remete, no artigo 83, ela remete ao artigo 24 de outra lei, que é a Lei 4.591, de 16 de dezembro de 64. Então, a lei do inquilinato, ela remete essa questão da participação e voto do inquilino para a Lei 4.591 de 64, que é a lei de condomínio que nós já vamos ver aqui, né? Fica acrescidos o seguinte, né? Então, é só você pegar o artigo 24 da lei de inquilinato que você já vai poder acompanhar a linha de raciocínio aqui. Bom, o artigo 24 da lei 4.591, aí que é a grande confusão, realmente, porque você tem um artigo dentro da legislação que na maior parte dos entendimentos que foi derrogado, né? Então, a grande confusão está aí. É porque existe esse artigo na lei, as pessoas querem fazer cumprir isso daqui do jeito que está aqui, né? E a entendimento pacificado aí é que esse artigo foi derrogado. Então, ele remete para o artigo 24. Então, olha que interessante, uma lei vai mandando a outra.
24 da Lei 4.591 de 64, que é a lei popularmente chamada aí como Lei de Condomínio. Então, haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária dos Condôminos, convocada pelo síndico, na forma prevista na convenção. Precisa ver o que diz a convenção. A qual compete, além das demais matérias escritas na ordem do dia, aprovar por maioria dos presentes as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo as de observação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus serviços e correlatos. Então, aqui nada mais é o que já nós temos hoje no Código Civil. O síndico convoca uma Assembleia Geral Ordinária, e um dos temas principais ali da ordinária é que não pode deixar de fazer é a questão de discutir. É claro que tem a prestação de contas, mas nós estamos falando de orçamento. Ele tem que levar o orçamento, aprovar aquela previsão orçamentária, né? Então, tá aí. Vamos continuar aqui. Aí, na cláusula, no inciso 1º, as decisões das assembleias tomadas em cada caso pelo quórum da convenção, fixar ou obrigar a todos os condôminos. Ou seja, aquilo que pela lei, né? Nós estamos lendo a lei de 64, depois a gente vai ver o Código Civil. Aquilo que se decidir na Assembleia, por isso essa questão do texto, né? A Assembleia é soberana. Então, aquilo que se decide na Assembleia, se não foi nada irregular, equivocado, os demais ficam obrigados a acatar aquela decisão. Então, obrigam a todos os condôminos. Ó, vocês podem ver que toda hora eu estou lendo essa palavra condômino, depois a gente vai entrar nessa questão do condômino, né? Então, decisão de assembleia, se ela não tiver nenhuma irregularidade, em conformidade com a convenção, Código Civil, legislação vigente, ela está aprovada, ela ali tem a sua soberania, quem não foi tem que acatar, inclusive o síndico, né, fica assim, ele tem que acatar as decisões de uma assembleia, tá? Inclusive na questão do Código Civil, ele tem que fazer cumprir a convenção, o regulamento interno e decisões de assembleia, como está lá no artigo 1348. Aí, no inciso 2º, o síndico, dos 8 dias, né, subsequente à assembleia, comunica aos condôminos o que tiver sido deliberado. Então, tem aquela coisa, ele manda uma cópia da ata, as pessoas às vezes perguntam se isso é obrigatório. Normalmente é porque você tem isso na convenção, esse dispositivo aqui, mas se a convenção não falar nada, a gente poderia pegar como base aqui esse inciso 2º aqui. Então, ele comunica o que foi deliberado, inclusive no tocante à previsão orçamentária. Então, ele tem que dizer, tal valor foi aprovado, e o rateio das despesas, porque cota condominial é isso, nada mais é do que o rateio das despesas. Então, tem que definir final 1, unidades, né? Final 1, 2, 3, 4, quais serão os valores ali das despesas. Claro, pode ter um condomínio comercial, seriam as salas comerciais ou misto, né? E proverá arrecadação, tudo na forma da convenção prevê. Então, ele só faz aqui, aprovou a previsão orçamentária, ele já pede para a administradora fazer a emissão e faz a arrecadação. E aí ele controla, claro, porque você tem um componente, às vezes, de inadimplência. Bom, aí que tá a questão, né? Lá no inciso 3º, ela diz assim, ó, nas Assembleias Gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e às partes comuns, pertencente a cada condômino, só a disposição contrária na convenção. Então, ele acaba contribuindo com a sua cota condominial, conforme a sua fração, só se a convenção disser ao contrário. Mas você também tem uma polêmica ainda hoje sobre essa questão. A pessoa que mora no imóvel maior, ela tem uma área privativa maior, uma área comum maior, ela tem que pagar a cota condominial maior. E aqui começa aquilo que eu falei para vocês, que às vezes gera um desgaste, justamente por esse inciso aqui, ó, no inciso, não, no parágrafo. No parágrafo 4º das decisões da Assembleia, a Assembleia que não envolver despesas extraordinárias, quer dizer, aquelas que são só a ordinária, o locador poderá votar caso o condômino locador e ela não compareça. Redação dada pela Lei 9.267, de 25 de 3 de 96. Então, esse inciso aqui diz assim, né? A Lei 4.591 de 64,
lá no seu inciso 4º, ele diz assim, né, no seu parágrafo 4º, desculpa, estou confundindo hoje inciso com parágrafo. Ele diz que nas decisões de assembleia que não envolvam despesas extras, né, é só a ordinária, e que o condômino não compareça, aí o inquilino teria direito de ir na assembleia e votar. E aqui, nesse caso, pegando essa lei, na ordinária, o inquilino poderia participar e votar sem a necessidade de uma procuração. Então, é aqui que está a grande confusão. O pessoal lê isso daqui está disponível na internet, e ele não se atualiza com a legislação de hoje, a legislação vigente, que é o Código Civil. Então, está aqui, ó. Tá, ok? Então, ó, essa que é a grande confusão, ele fica aqui nesse artigo 4º. Mas vamos lá, né? E o que diz o Código Civil? O Código Civil é a legislação, apesar que você tem vozes contrárias disso que eu estou falando, tem gente que ainda reconhece que prevalece isso daqui, e a maioria, hoje, dos entendimentos é que isso daqui foi derrogado. Né? Isso é um entendimento, vou dizer para vocês até que majoritário, que isso daqui foi derrogado devido ao Código Civil. E por quê? Se a gente pegar a Lei 10.406, de 2002, que é o Código Civil, lá no artigo 1348, que ela são as competências do síndico, né? Aí sim, né, se eu pegar no inciso, o síndico convoca a assembleia dos condôminos, tá? Isso está na lei, né? Então, você fala assim, bom, ele não remete a nenhum momento aqui a convocar a assembleia para quem está de locação. Então, ele tem que convocar, inclusive, ele tem que convocar 100%, conforme está no Código Civil, 100% dos condôminos sob pena de nulidade. Então, o Código Civil diz isso, né? Depois do Código Civil, do advento do Código Civil de 2002, né? O entendimento é esse, ele tem que convocar os proprietários. Né? Então, o condômino remete a proprietário. Então, aí está a grande confusão. Ele convoca, às vezes, o proprietário não vai, e o inquilino quer participar da assembleia, participar e votar, e às vezes até tumultuar. Nós temos outro artigo que remete também para o síndico, que aí é a AGO, que seria o que substituiria isso daqui, ó. Vou até voltar aqui um pouquinho para vocês. Tá vendo, ó? As assembleias gerais votam, tá aqui, as decisões de assembleia. Então, aqui, ó, ele vai substituir isso daqui, ó. O síndico, decisões de tomar. Então, ele vai, haverá anualmente uma assembleia. Então, ele vai substituir esse artigo 24 aqui, né? Que é o artigo que é derrogado. Então, vamos voltar aqui. Ó como ficou o texto, né? Artigo 1350 trata da Assembleia Geral Ordinária, né? Então, ele diz assim, convocará o síndico anualmente, ele repete aqui a questão do anual, né? Reunião de Assembleia dos Condôminos. Então, de novo, aqui ele fala de condômino, aqui no artigo 1358, e aqui ele fala Assembleia de Condômino. Em momento algum aqui ele dá margem para uma convocação para, no caso, o inquilino, né? Na forma prevista na convenção. Então, eu vou ver o que me diz a convenção, porque eu tenho prazo de convocação, dependendo do item que eu vou discutir, tem algum prazo ou não, se ela for omissa, eu posso definir um prazo, então é conforme está na convenção. Aí ele repete aquilo que a gente acabou de ver na Lei 4.591. A fim de aprovar o orçamento das despesas e as contribuições dos condôminos. Olha, é a contribuição do condômino, né? E a prestação de contas e, eventualmente, a questão da eleição. Eleger-se o substituto, ou ele vai se reeleger, enfim. Então, basicamente, é isso que nós temos no AGO. A gente vai ter a prestação de contas, a previsão orçamentária e, eventualmente, as eleições. A grande confusão está aí, né? Que as pessoas falam, bom, como ele está falando de previsão orçamentária, e eu sou inquilino, e eu vi lá na lei que, pela lei, quem paga a ordinária é o inquilino, que foi a outra live que nós fizemos, inclusive, então eu tenho o direito de ir, discutir e votar, né? Se o proprietário não for. E a lei não fala isso, ele convoca o proprietário, e o proprietário, ele vai
a não ser que ele nomeie através de uma ata, não ata não, seria outorgar, né? Eu vou passar a procuração para o meu inquilino. Aí o inquilino estaria de forma legítima na Assembleia, porque eu abri mão de participar e outorguei os poderes a um inquilino. Que esses poderes podem ser plenos poderes ou não, ele pode ser um poder ali resumido. Mas a grande confusão é isso, porque eles pegam esse artigo e confundem com o artigo da Lei 4.591 de 64. E ainda temos, como eu falei para vocês, temos alguns grupos que ainda entendem que aquele artigo da Lei 4.591 de 64 não foi legal. O entendimento majoritário hoje é esse aqui que vocês estão vendo. Eu sempre vou me reportar, vou convocar o condômino, o proprietário. Se ele achar por bem não ir na Assembleia e nomear ali o inquilino como procurador dele, ok. Até porque o proprietário ele tem o direito de nomear o inquilino, mas ele pode nomear um advogado para participar, ele não quer que o inquilino seja procurador dele, ele pode nomear um consultor da área de condomínio, ou seja, a lei deixa livre a ele quem ele quer nomear como procurador. Então, não é assim, eu sou obrigado a nomear o inquilino, né? Então, precisa haver um bom senso aí das partes, né? O abuso que eu falei para vocês no início é esse, né? Porque às vezes o inquilino está devidamente com procuração e a gente sabe, a gente tem histórias aí nas aulas que por motivo de desinformação ou às vezes aquele síndico mais arbitrário que é proibir a participação do inquilino, né? Mas ele está munido de procuração, então ele está legítimo, né? Tem os questionamentos, às vezes o inquilino vai na Assembleia e, além de ir votar, ele ainda se candidata ao cargo de síndico, porque ali a gente tem um dispositivo, o artigo 1357, que diz que a Assembleia escolherá um síndico estranho ou não ao condomínio. Então, vira uma guerra, porque as pessoas falam, não, mas ele é inquilino, ele não pode ser síndico, nós não estávamos sabendo, mas ele está ali, quando ele está com a procuração, ele está legítimo. Claro que as procurações, às vezes, têm regras estabelecidas nas próprias convenções. Pode ser que ela exija que esteja com firma reconhecida, então está com a procuração com firma reconhecida. Então, você tem um abuso por parte, às vezes, do síndico, as pessoas estão legítimas, né? São inquilinos, mas estão legítimas, porque ela tem o interesse de conhecer a vida do condomínio, porque ela mora ali, como é que está o andamento daquelas receitas e despesas, ou às vezes se muda algum procedimento no condomínio, então o condomínio vai passar a ter portaria remota, vai ter um sistema de controle de acesso diferente, vai ser biometria, vai ser leitura facial, quer dizer, tudo isso aí inclui, o inquilino está diretamente ligado no dia a dia do condomínio, então ele quer saber o que está acontecendo, como é que vai ser feito aquilo, né? E ele quer participar. Então você tem sim, às vezes por parte dos síndicos, um certo abuso em não deixar. Agora, quando ele não está munido de procuração, aí se começa a questionar, bom, se você não está munido de procuração, o proprietário não deu a procuração, aí fica uma coisa realmente complicada, porque não é o que a lei diz hoje, né? Mas ele, às vezes, não só vai na Assembleia, às vezes é até permitido que ele entre para participar, e ele começa a tumultuar a Assembleia. Então, as pessoas hoje precisam pensar o que diz o Código Civil. É a lei mais nova, a gente tem que se colocar sempre com base na legislação vigente. A legislação vigente hoje é o Código Civil. Mas eu estou falando para vocês de uma maneira resumida, até simples, mas a gente sabe que na hora que acontece vira realmente verdadeiros tumultos. A gente já teve casos disso começar com uma discussão acalorada, né? A Assembleia pegar ali um descontrole total, ter que parar a Assembleia, ter que chamar até... porque tem casos que acontecem agressões físicas, né? Porque é quase que uma espécie de... Não é um inquilino, são vários inquilinos ali promovendo um tipo de um motim dentro de uma Assembleia. Então, assim, as pessoas pensam, o inquilino ele tem que ser tratado com os direitos e deveres dele, porque é uma questão contratual.
né? Tá lá na lei do inquilinato, e com base na lei do inquilinato, ele tem direitos e deveres, né? Então, ele tem o direito de pleitear as questões do dia a dia. E o que ele não tem direito é isso, né? É votar e participar das assembleias. Então, a gente vai vendo que a gente não fica nem de um lado nem de outro, a gente tem que ficar do lado do que diz a lei. E tentar, claro, acontecer assim, uma certa antecedência, já explicar para aquele inquilino, ou uma recomendação que a gente tem feito, né? Para o síndico pedir para a administradora já colocar no edital de convocação. Porque quando se ele tiver, ele vai ver num quadro de aviso, no display do elevador, ele já sabe que ele ali só poderá participar munido de procuração. Então, já é uma maneira assim, de eu não levar transtornos para a Assembleia. Como nós temos hoje com as assembleias virtuais, e as pessoas perguntam como é que funciona as assembleias virtuais, as assembleias remotas. Então, o inquilino pega lá um login e senha, entra e participa e não tem nenhum controle, não. Todos esses dispositivos que nós temos no mercado hoje, as plataformas, né, eles têm um controle das pessoas que entram, senão seria a mesma coisa dizer assim, ó, a pessoa entra numa assembleia virtual, está inadimplente, vai falar e vai votar, nós sabemos que o inadimplente não tem direito a falar, a participar e votar nas assembleias. Então, esses dispositivos as pessoas não sabem, mas eles têm controle, eles têm um controle, se ele tiver um nível de procuração, mandou com antecedência, conferiu, validou, está tudo certo. Então, isso daqui substituiu o artigo anterior que eu li para vocês na lei de 64. Parece fácil, mas vida de condomínio é isso, né? Às vezes o inquilino começa a ter problema, às vezes ele começa a trazer problema, às vezes o inquilino não é o problema. Então, nós temos condomínios que 80% da população do condomínio, elas são inquilinos, né? E tem, assim, uma convivência harmoniosa. Nós temos condomínios que tem 2 ou 3 inquilinos que, infelizmente, traz transtorno. Então, a questão não é o inquilino, a questão, às vezes, não é o síndico, é a questão de saber viver em harmonia, viver em coletivo, né? Dizer, olha, os inquilinos têm seus direitos, é uma questão contratual, e ele não é o possuidor, né? Ali ele está como, ele não é o proprietário, ele está com a posse do imóvel. O proprietário é o condômino. Bom, condômino eu coloquei aqui para vocês, eu só peguei lá né, fui buscar lá nesses dicionários, né? Então, o que é o condômino, né? A palavra condômino, né? O indivíduo que juntamente com outros possui o direito de propriedade sobre um bem, coproprietário, né? Coproprietário. Então, assim, ele é o proprietário. Então, ele tem a propriedade. O inquilino é diferente, o inquilino ele tem a posse, né? Caso um dos proprietários de uma unidade, de um edifício residencial ou comercial, aquela poderia ser uma solução viável os pré-dividirem as despesas entre os condôminos. Então, basicamente é isso. O condômino, a palavra condômino, ele é sinônimo de proprietário. Então, o inquilino, ele tem a posse, o proprietário, a propriedade. Então, ele é um morador, né? Então, aí, toda vez que você vê no Código Civil, como está aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu fiz questão de, ó, condômino, e o que é condômino? Ó, indivíduo que tem a propriedade, né? Ele pode ter a propriedade individual, como ele pode ter a propriedade no coletivo, né? E aí aqui ele fala sobre a questão de divisão de despesa. Bom, pela lei, pelo Código Civil, por isso que eu falo que o Código Civil é muito interessante para vocês que estão atuando na área, lembrando que, às vezes, também esse tipo de problema acaba respingando ali na imobiliária, né, no corretor de imóvel, né, porque, assim, é uma coisa, apesar de a gente ter uma coisa bem clara na lei, ela é uma coisa que gera dúvida diariamente, para vocês terem uma ideia, né? Então, o ideal é que as pessoas, primeiro, sempre façam locação devidamente com seus contratos, com as suas imobiliárias credenciadas, não cresce, ou um corretor, porque ele já vai orientar e possivelmente isso não irá acontecer. Então, a gente tem um problema hoje no mercado ainda, que muitas pessoas fazem contrato com não corretores, credenciados, ou pessoas que fazem locação de imóvel, e ali não conhece a lei, também não tem alguém para assessorar, então
esses problemas começam a ter uma cadeia, né? E um inquilino, às vezes, não conhece a legislação, ele consegue contaminar os outros, né? Então, o que é, pela lei, a questão da propriedade? O artigo 1334, no parágrafo 2º, diz assim: são equiparados aos proprietários para fim neste artigo, salvo disposição contrária, os propinentes compradores e os cessionários de direito relativos às unidades autônomas. Então, ele pode ter o direito já, porque ele já tem aquele imóvel já totalmente liquidado, ele tem um contrato de compra e venda, ele tem um imóvel financiado, ele é o proprietário, né? O inquilino não, o inquilino tem um contrato de locação e ali ele tem, a diferença é essa, um tem a propriedade, que é o que diz aí o artigo 1034, e o outro tem a posse. Eu só transfiro, quando eu loco, eu faço o quê? Eu faço a transferência da posse para aquele proprietário. E tudo é, assim, a gente tem que, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho direito. Então, toda vez que a gente tem direito, a gente tem que dizer, olha, o direito está na lei ou ele está em contrato. Então, um contrato não pode ser feito à revelia da lei também. Então, assim, a lei hoje não tem essa possibilidade, o Código Civil não tem essa possibilidade. E os contratos também, mesmo que tivesse isso, seria irregular. Então, o proprietário ainda é o responsável, inclusive, nós fizemos na outra live essa questão da responsabilidade de pagar a cota condominial. Claro que ele pode, pela lei, transferir as despesas ordinárias, mas o responsável legal pelas despesas de condomínio continua sendo o proprietário. Tanto é que, se ele ficar devendo o condomínio vai ajuizar uma ação de execução contra ele. Então, não há essa relação, como as pessoas imaginam, essa ligação do condomínio com o inquilino, né? A relação direta é proprietário-inquilino. O condomínio só está fazendo o quê? Cuidando de tudo como ele deveria cuidar para o proprietário. Porque tem uma pessoa morando ali que tem a posse do imóvel, então ele tem os direitos dele garantidos, né? E ele se compromete a cumprir, conforme a lei do inquilinato, os direitos, né? Todas as regras da convenção e regulamento interno daquele condomínio. Pode ser condomínio comercial, residencial, misto, não importa. Então, o interessante é isso, a gente dizer, olha, ele está aqui, tem direitos garantidos na lei, mas tem as suas ressalvas aí que tem um limite de direitos aí. Então, a ideia é tentar achar um equilíbrio, né, de convivência aí. Bom, o Código Civil não prevê a possibilidade do inquilino participar e votar, né, que aí já estamos caminhando aí para o final da live, que é o resumo, né, se pode ou não pode. Então, não prevê essa possibilidade do inquilino participar e votar nas deliberações da Assembleia, tal como permitir a legislação anterior, que é a Lei de 64, em relação às despesas ordinárias. Assim, o inquilino somente poderá participar e votar com o mandato do locador, mediante a apresentação da procuração. Então, o que a gente recomenda é sempre isso. Ou já coloca-se no edital de convocação para ficar ciente que não há possibilidade dessa participação sem a apresentação de uma procuração, ou que entre num acordo, né, diz, olha, ele fica aí, ele mora aí, já é inquilino, nós temos condomínios que a pessoa mora de aluguel há 4, 5 anos, até mais. Então, ele participa daquela vida. Fala, olha, vamos entrando num acordo, ele entra na Assembleia, ele vai como ouvinte, não vai interferir, não vai votar, é só para ele tomar ciência do que está acontecendo ali. É a questão do bom senso que deveria haver em convivência coletiva, que é condomínio, é convivência coletiva, mas ela tem que ser harmoniosa, né? Então, ou você que está assistindo a live é inquilino, né, e está passando por esse problema. Converse com o proprietário da unidade, peça para ele te dar uma procuração, cada assembleia ele vai te nomear, aí também depende se ela é ordinária, se ela é extraordinária. Você com procuração na mão, você vai participar de todas as assembleias, porque você foi nomeado procurador daquela... A diferença é assim, você não está falando por si, você está falando para, né, em nome da pessoa que te deu procuração. Você está representando aquela unidade, mas está falando em nome do proprietário, daquele que te deu a procuração. Então, assim, tentem entrar no acordo, né? Olha, me dá a procuração da ordinária, para eu poder discutir e votar. Da ordinária, da extraordinária. Ou os síndicos aí
ter um bom senso. Você vê que é um inquilino bom, que participa, que convive em harmonia lá no condomínio, é tranquilo, fala, olha, vamos, o presidente pode até autorizar, ó, entra, toma o seu lugar, o senhor vai ficar como ouvinte só para o senhor tomar ciência do que está acontecendo no condomínio, mas o senhor não vai poder interferir porque o senhor ainda não está nomeado como procurador. Então, precisa ter um equilíbrio, gente, em condomínio, tudo é isso, né? A gente fala muito em condomínio que precisa haver o bom senso, mas nós sabemos que, na prática, uma coisa que não existe em condomínio é o bom senso. E, claro, tomar esse cuidado para não ser arbitrário. Nem o síndico ser arbitrário perante ao inquilino, nem o inquilino, né, querer fazer ali coisas que podem ser consideradas arbitrárias. Então, tem que... eu sempre falo para os síndicos, né? Síndico, às vezes, não tem o domínio da questão de legislação. O síndico tem que conhecer de tudo um pouco. Tem que ter uma noção. Então, consulte, né? Consulte a sua administradora, o seu departamento jurídico, né? Formalize esse questionamento para ele, formalize, fundamenta, pede para ele fundamentar o departamento jurídico, que ele vai mostrar para vocês. Quando você for tratar com você, síndico, né? Quando for tratar com quem fala, olha, tá aqui, nós fizemos uma consulta ao jurídico, ele já deu o parecer, tá aqui, quer dizer, não fica aquela coisa verbal, porque quando você não formaliza e não fundamenta, fica parecendo uma coisa pessoal, uma perseguição do síndico com o inquilino, ou vice-versa. Então, tem que tomar cuidado para ter toda uma fundamentação legal e formaliza isso, né? Porque isso vai acabando com o tempo, porque na medida que o pessoal vai entendendo que não dá, não pode, vai se resolvendo os problemas, né? O que a gente tem que evitar são esses tumultos pré-assembleia ou durante a assembleia, ou algo errado que aconteça lá na assembleia, né, que se permita algo errado, aquela assembleia pode ser pedida a nulidade dela. Inclusive, o próprio proprietário pode falar, como fulano de tal, né, está aparecendo aqui que a minha unidade participou e votou, sendo que eu não estive presente e eu não dei procuração. O próprio proprietário pode questionar, porque ele vai ler aquilo que vocês viram lá, uma cópia da ata. Ele não foi, mas ele teve acesso ao que foi deliberado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, assim, uma coisa que parece tão simples, ela pode gerar um grande problema para o condomínio, para o síndico, no dia a dia. Bom, eu acho que era só isso aqui, pessoal, né? Eu vou deixar aqui meus contatos para vocês. Tem o Instagram, quem quiser seguir. Quem que mandar alguma dúvida, algum comentário, apesar que rodou aqui embaixo, né? Pode mandar nesse WhatsApp aqui, que é o WhatsApp que eu atendo algum questionamento, algum contraponto. E tem as redes sociais aí, o Instagram, quem quiser seguir. Toda vez que tem palestra, tem live, a gente posta lá, principalmente no Instagram. E esse daqui, ó, não, as pessoas perguntam assim, quem usa muito ele para tirar dúvidas são os alunos, mas a gente tem várias pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, que mandam perguntas, dúvidas para nós lá no WhatsApp, e a gente vai, dentro do possível, atendendo. A gente nunca deixa de atender ninguém. A gente pode até ser nas outras lives que eu fiz, eu tive bastante perguntas, o pessoal pediu, às vezes, até modelos, né? Eu mandei o pessoal. Então, assim, aí ficam meus contatos para vocês. Eu queria, sempre encerro, né? Como no começo, né? Eu sempre agradeço a participação de todos vocês que irão aí assistir essa live, e, claro, aí fica aberto aos comentários, né? Queria agradecer mais uma vez ao CRES São Paulo pela oportunidade e a toda a equipe, né, pelo suporte. Tá bom, pessoal? Maurício, eu voltei aqui com você. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Maurício, a sua participação. E, aliás, é um assunto que eu gosto bastante, ainda mais essa parte de condomínio. E a gente ter esse tipo de informação, porque é difícil uma pessoa hoje, principalmente aqui em São Paulo, que não mora num condomínio, por questão também de segurança, né? Existem aquelas que preferem morar em casas, obviamente, mas eu acho que a grande maioria mora em condomínio. E morar em condomínio não é fácil. Não. Vamos falar o termo concreto aqui, sempre da treta, sempre. E vira e mexe, existe sempre algum tipo de confusão. Maurício, com relação à parte do inquilino e proprietário do imóvel, é uma pergunta aqui, na verdade, não é nem uma pergunta, mas é um posicionamento.
Porque para o inquilino, você deixou claro, e a gente sabe, para ele poder participar de qualquer tipo de assembleia dentro do condomínio, ele precisa da procuração do proprietário do imóvel, né, para poder para poder participar. A minha questão é o seguinte: muitas vezes, ou algumas vezes, essa participação não é concebida, né? Não é nem concebida, não é disponibilizada, né? É, o proprietário acha que ele não precisa participar, e ele precisa participar, porque quem está morando no apartamento é ele, não é o proprietário, né? Ele precisa saber tudo o que está se passando, porque isso vai afetar diretamente a questão social e moral dele. E quando isso aí não é direcionado ao inquilino, como é que o inquilino age? O que ele pode fazer para poder participar de uma reunião, por exemplo, de um aumento do condomínio, ou alguma coisa que vai ser instalada que ele acha que vai ser prejudicial a ele? Enfim, se isso não é direcionado a ele, o que ele faz? Qual é a atitude que ele pode tomar? Eu sempre recomendo que entre em contato com a administradora do condomínio, manda, mas formaliza, né? Eu sempre falo, sempre tem que formalizar. Esse negócio de falar, eu falei com o zelador, falei com o síndico nos corredores, porque condomínio você sabe como que é, muito bastidor, né? E o bastidor não dá certo, tem que aprender a formalizar. Então, mandar um e-mail para a administradora, copiando o síndico, né? Solicitando que ele participe, né? Se ele pode participar, se o proprietário não tiver interesse, que a maioria, assim, é o contrário. Enfim, às vezes é uns negócios que você às vezes não entende, Cris. O proprietário que tem o direito, às vezes não vai. Então, nós temos Não vai, um percentual não muito vai. baixo das assembleias, né? De Uhum. condomínio. E o inquilino que às vezes mora lá, aquele que passa os perrengues do dia a dia, se Sim, aumentar o condomínio, inclusive, pode doer no bolso dele, ou mudar alguma regra, alguma regra. um controle de acesso, que está se mudando muito, vai impactar na vida dele, porque é dele e Dele. da família dele, porque é eles que vivem ali naquele. Então, eu sempre recomendo, pede para a administradora, manda um e-mail para a administradora, copiando o síndico, caso o senhor fulano de tal, condomínio, não tiver interesse, se ele poderia disponibilizar uma procuração devidamente, se for o caso, como está na convenção, com firma reconhecida. Sim, É aquilo que eu falei, tem que haver um bom senso do proprietário. Eu não tenho interesse, mas eu passo o poder para quem mora lá, que é o meu inquilino. e que é Né? Porque, justo, assim, né, seria o Maurício? razoável, né? É É o o justo, você justo. fala, é o razoável, porque ele está bancando, você concorda que ele banca aquelas despesas de manutenção, Sim, de piscina, salão de festa, folha de pagamento, manutenção, ele que está bancando, porque ele paga as sim, ordinárias. O proprietário, no mínimo, passa as ordinárias para ele. sim. Então, é que eu falei, tem que haver um bom senso, um maior equilíbrio nessas relações. E, olha, eu não tenho interesse em participar, mas eu dou uma procuração para quem mora no meu apartamento, para que ele me represente, para que ele possa entender, inclusive, como é que funciona lá os mecanismos de orçamentário, de manutenção, de regras. Eu acho que até ficaria melhor, Cris, a convivência, porque a partir do momento que o inquilino tem as informações em uma assembleia, ele passa a questionar menos. Ele sabe, bom, é regra, a Assembleia votou, está na Claro, convenção, está no regulamento interno. Eu acho que a convivência, eu sou favorável, sempre fui. Né? Eu falo, sim. não pode haver abuso por parte do síndico, mas também não pode haver abuso por parte do inquilino. Mas abuso em Assembleia Inquilino. não pode haver por parte de ninguém, não é porque o fato dele ser inquilino. O que eu acho é que as pessoas, como eu falei, você tem condomínios hoje que 80% da população são inquilinos, Sim, principalmente litoral. E as pessoas não dão o direito delas de voz. Elas não têm voz, elas pagam e não têm direito de voz. Então, eu vejo assim, síndicos, claro que são síndicos pontuais aí, não estamos falando generalizando, são síndicos que têm o sim. desconhecimento ou se comportam ali como donos do condomínio. Eles têm assim um total distrato com os inquilinos. Eu falei, não, vocês têm que tratar eles bem, você tem uma legislação, eles têm um contrato, locação, eles não são proprietários, mas eles moram naquela unidade, ele tem a posse, direitos e deveres Ele dentro tem mais do do que o condomínio. direito, né, de saber tudo o que se passa, né? É o Sim, local que ele vive, né? É o local que ele mora. E algumas coisas que eu percebo também. Você mora em condomínio e às vezes o sim, síndico ele passa uma ordem às pessoas, né, aos colaboradores dentro do condomínio, e que essa ordem algumas vezes pode prejudicar quem está morando lá, né? sim.
o funcionário, o colaborador daquele condomínio, ele acata somente aquilo que o síndico passa, e às vezes o que o síndico está passando não é uma ordem que vai beneficiar o morador, às vezes é uma ordem que beneficia só ele, por exemplo, né? Existem Só casos ele. assim, né, Maurício? Você tem casos que, como eu falei para você, você tem abuso por parte do síndico, que na verdade, Tem. ele não cumpre a convenção, não cumpre as regras internas, não cumpre decisões de assembleia, ele toma medidas arbitrárias assim, não é num coletivo, quer dizer, não é num colegiado que seria a assembleia. Ele toma uma medida unilateral. Você tem uma ideia, Cris? Eu já fui em condomínio que, assim, cheguei no condomínio, aí converso muito com o zelador, não gosto muito de conversar com o zelador e porteiro, porque eles sabem, né, o que acontece. Então, eu falei, como que... A gente estava falando dessa questão de demanda que está tendo hoje, das entregas, né? Cada vez mais as pessoas comprando no e-commerce, está chegando, além das encomendas normais, está chegando muitas encomendas de loja. Eu falei, como é que é feita a distribuição? Aqui, por proprietário, a gente faz a triagem e o zelador vai levar na porta de cada um e ele assina o protocolo. E eu falei, mas o inquilino? Não, o inquilino tem que passar aqui e retirar. Eu falei, não, mas aí não pode, vocês criaram É uma dois pesos. discriminação, né? Discriminação. Então, se cria dois pesos, duas medidas, Não tem um grupo nada a que mora ver. no condomínio. Isso, mas aí a gente fala, né? A gente fala isso inclusive em aulas, né? Vocês não podem ter essa postura. Se é uma regra para todos, porque você tem a questão da isonomia. Se é para o Exatamente. proprietário, tem que valer para todo mundo. Então, assim, não pode haver Exatamente. esse tipo de... É porque ele passa a ser realmente um tipo de discriminação. Discriminação. Então, esses debates de inquilino, você pega, às vezes, alta temporada, como tem muito no litoral, ou condomínio comercial, você precisa de ver a quantidade de debate que gera na sala de aula. Porque, assim, realmente tem que ser uma convivência harmoniosa, respeitosa e Sim, igualitária, sim, e não se sabe por que criou, né, uma coisa cultural. Você mora em sim. condomínio, talvez, ou acaba tendo muito contato com essa vida Quem condominial. paga aluguel tem Você menos direitos. então você sabe que existe essa cultura de achar que Tem, o inquilino não pode nada. Ele pode. Vocês viram aqui sim, que eu li para pode. vocês dentro da lei, Sim, é, dá todo o escopo de direitos e deveres, né? com Então, assim, certeza. o que não pode é tirar esse direito dele, né? Assim, a Sim, ser abusivo. realmente. Você não é proprietário, você não, né? Mesmo com procuração, o senhor não vai participar e não vai votar. Então, se tem abusos, assim, eu sempre digo, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Se você tem síndico que realmente cumpre Não, tudo certinho, trata bem os inquilinos, né? Os inquilinos, às vezes, sim. dão menos problema que proprietário, pra você ter ideia, em condomínio. Sim, Tem tem muito essa inquilino também. bom. Tem isso, o Sim, inquilino, às lógico que vezes, tem. se você falar, inquilino dá dor de cabeça. Eu falei, não, o inquilino dá menos trabalho que muito proprietário. É verdade. Então, o que É falta verdade. é isso, né, Cris? Falta... Primeiro, os síndicos, eu sempre estimulo isso, fazer curso por isso. Ter Sim, noção da legislação, conhecer a legislação, mas nunca deixar de consultar ter um parecer técnico, advogado, dizer, sim, olha, pode, não pode, sim, por que não pode, formalizar isso e mostrar para o inquilino, já colocando em tal de convocação, que evitaria todos esses transtornos. E detalhe, conversar, as pessoas precisam aprender a conversar, peraí, não é assim, não pode, não, peraí, eu vou explicar para o senhor, eu vou atender o senhor no horário reservado, não vou expor o senhor, não quero expor. Então, aí ficaria uma conversa amigável, né? Porque, volto a dizer, o inquilino mora lá, ele usa daquelas áreas, ele precisa de todas as informações, ele precisa de claro que todos os serviços que precisa. o condomínio, desde um controle de acesso a uma vaga de garagem, o elevador Todos precisam, funcionando, né, Giovino? Todos. E todo, quem é o proprietário e quem é água, inquilino, gás, todos moram lá, tudo. Tudo exatamente. Então, igual. assim, se houver, como eu falei no final aí da live, um bom senso, um equilíbrio, um respeito mútuo, teremos aí um lugar vivendo em plena harmonia, que é o que nós precisamos Harmonia. hoje, principalmente Com certeza. pós-pandemia. Nossa. Pós-pandemia em condomínio, não é só em condomínio, na nossa vida em geral, mas condomínio, como ele concentra muitas pessoas Sim. de classe diferente, pensamentos diferentes, né, culturas diferentes, e ali, se a gente não Educação tomar cuidado, diferente. educação diferente, respeito, né, essas questões, aquilo Sim, vira né, uma bomba, uma né, e bomba. não é para ser assim. Não. A lei ela é interessante porque ela trata do proprietário, dá todos os direitos do proprietário, mas também tem a lei do inquilinato. Então, a pessoa às vezes joga de escanteio
e só lembra da convenção do condomínio, do regulamento interno, do Código Civil, e esquece essa questão do direito deles, porque realmente joga para escanteio a lei do inquilinato, que é tão importante, né? É muito importante, com certeza. Jovino, obrigada pela sua participação novamente aqui na nossa TV. Imagina, Obrigada eu que pelas agradeço. informações. É um assunto que realmente eu acho de super interesse geral, né? Para todo mundo que vai assistir essa live aqui, é um assunto. Porque ou você é corretor de imóveis, você mora, ou você é o morador, você é o inquilino, você é o proprietário. Todo mundo que vai assistir essa palestra aqui Administradoras, né? Tem administradoras, a administradoras. própria administradora tem dúvida, né? Sim. Imobiliárias, né? Então, assim, ele ajuda todo mundo, síndico, morador, quem loca sala comercial, né? Sim. Então, aí você tem a locação comercial, você tem a locação de alta temporada, que é uma coisa totalmente atípica, a pessoa vai A lá, gente fica um pode final de também semana e vem fazer uma embora. live disso, né, Jovino? Falar Sim, especificamente de imóveis comerciais, né, ou de temporada, de que alta a gente pode temporada. entrar especificamente nessa questão aí. Muito Sim, obrigada, viu? De deixa coração. marcado isso aí. Nada, Cris, eu que agradeço. Vamos fazer, com certeza, porque eu também gostei desse tema aí. Eu acho que merece uma atenção especial. Sim, alta temporada é uma loucura, né? Quando dá feriadão aqui em São Paulo, os síndicos lá do litoral já ficam assim de cabelo em pé, falando, quando vir esse final de semana vai ser uma loucura. E não é assim, tudo tem regras, tem legislação, e saber usar com equilíbrio e bom senso, né? Tem que estar em bom senso, né? É isso aí. Mas obrigado, viu, Cris, pelo Obrigada convite, a pela você, participação aí, pelo a todos aí carinho. do Cresce São Paulo, pelo prestígio, sempre. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado a todos que Obrigada, irão assistir a Maurício. live. Obrigada.